A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Jó, capítulos 8, 9 e 10. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e comentando a leitura de acordo com o plano. Se você ainda não tem o plano, ele estará disponível na descrição aqui embaixo no vídeo. E ao final desse vídeo, se você ficar com alguma dúvida, alguma curiosidade, deixe nos comentários que nós responderemos. Vamos lá então. Já vimos que o livro de Jó, a melhor forma de entendermos é imaginarmos Jó e os seus amigos sentados em círculo ali em cima das cinzas, conversando. Então, o amigo fala, Jó responde, aí o outro amigo fala, Jó responde, e dessa forma passam-se 4 rodadas de conversas. Começa com Jó lá no capítulo 3 lamentando, e aí ele faz respondendo a esse lamento de Jó, chamando a atenção de Jó, como nós vimos no vídeo anterior. Neste vídeo aqui, a partir do capítulo 8, então, nós temos o segundo amigo de Jó falando, o Bildade. Bildade, ele já não é tão velho, considerado tão velho como ele faz. Ele baseia a sua teologia muito na sua experiência. Bildade não tem toda essa experiência, então ele vai usar a tradição. Bildade, então, vai se basear na tradição, aquilo que é passado de geração a geração, de pai para filho. Bildade, ele é aqui da região de Suá. Veja, está escrito aqui no 8:1, e respondeu Bildade, o suíta. Suá fica mais ao sul dali onde Jó estava, da região onde Jó morava, e mais próximo ao rio Eufrates. E Bildade, ele concorda com o que ele fala em relação ao pecado. Só que ele fala assim, só os pecadores sofrem. Bildade, ele vai falar um pouco mais duro. Bildade chega a ser até grosso e insensível com Jó. Bildade vai falar assim, se tem sofrimento, tem pecado oculto. Enquanto tem sofrimento, tem pecado. Ou seja, no momento em que você confessar, reconhecer seu pecado, tirar, deixá-lo de ser oculto e confessar esse pecado, o sofrimento acaba, o sofrimento para. Hoje há muitas religiões, vamos dizer assim, baseadas numa teologia muito parecida com Bildade. Bildade se baseia no mérito, na meritocracia. Ele defende uma teologia de fatos e de regras. Ele fala o seguinte, nós vamos ver, claro, não só aqui no capítulo 8, mas nos outros capítulos que Bildade vai falar ainda nas próximas rodadas. Bildade vai dizer que Deus é tão grande, Deus é tão santo, Deus é tão majestoso, tão soberano, que está lá em cima, e não se comunica conosco, é inacessível a nós. E ele fala mais, ele defende que Deus é um Deus de tão grande justiça, que Deus é tão justo, que Deus não permite que os justos sofram. Se Deus permitisse sofrimento aos justos, então Deus não seria justo. Essa é a fala de Bildade. E como eu disse, ele se torna até grosso com Jó, defendendo a sua teologia. Olha como ele fala aqui com Jó no versículo 2. Até quando falarás tais coisas e as palavras da tua boca serão como um vento forte? Jó ali se lamentou no capítulo 13, disse que não queria mais viver por conta de tudo que aconteceu. E Bildade fala, olha, até quando vai ficar falando isso? Aí o versículo 3, acaso Deus perverterá o direito ou o Todo-Poderoso perverterá a justiça? Agora olhe a maldade no versículo 4. Se os teus filhos pecarem contra ele, ele os lançou do lugar de seu pecado. Ou seja, Jó, se os teus filhos morreram, é porque eles mereciam. É isso que Bildade está falando aqui. Se os teus filhos pecaram contra ele, ele os lançou do lugar do seu pecado. Mas se tu de madrugada procurares a Deus e rogares por misericórdia ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e fará a restauração da morada da tua justiça.
Versículos 5 e 6. Então, Bildade está falando exatamente isso. Jó, se você confessar, se você procurar a Deus, Deus vai te restaurar na hora. O seu sofrimento vai acabar. Então, aqui dos versículos 1 até o 7, nós vemos então as acusações de Bildade contra Jó. E do 8 em diante até o 19, Bildade vai falar assim, olha, a gente não sabe de nada. Nós não sabemos de nada, nós precisamos da tradição. Nós precisamos que os mais sábios, aqueles que já viveram antes de nós, nos passem o conhecimento. Olha o que ele fala no versículo 8. Pergunta, pois agora eu te peço, às gerações passadas, e dispõe-te para a inquirição dos pais delas. Ou seja, olhe para a tradição, olhe as gerações passadas, eles vão passar conhecimento. Nós não sabemos nada. Versículo 9. Pois nós não somos de ontem e não sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles? Ou seja, pergunte para quem já viveu mais do que nós. Versículo 13. Tais são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Porque a sua esperança fica frustrada e a sua confiança é como teia de aranha. Então, Bildade vai continuar fazendo aqui acusações para Jó, dizendo, a gente não sabe nada. Né? Ele diz assim, que Jó era um hipócrita. Ele estava falando e vivendo, se auto-justificando, dizendo que era justo, mas que na verdade não era, tinha alguma coisa escondida. Bildade chamando Jó de hipócrita. Agora vamos nos colocar ali no lugar de Jó. Pensa no luto por 10 filhos que morreram, falido sem nada, perdeu tudo, e aí ele escuta Bildade dizer que os filhos morreram porque eram maus. Ele escuta Bildade acusar de que Jó alegava ser bom, mas que não era. Alegava ser justo, mas que não era. Que era melhor ele confessar, reconhecer o pecado, trazer à tona, para poder então desfrutar do favor de Deus, como nós lemos aqui nos versículos 5 e 6. Então ele fala assim, Jó, você pecou, ok, confessa. Porque olha só, o homem bom também peca. Mas se você realmente é bom, reconheça que pecou para então você merecer o favor de Deus. Então, Bildade, além de trazer essa questão da tradição, passar do pai para filho, que nós sabemos que não é assim, Bildade ainda traz essa questão do mérito, da meritocracia, que nós temos que fazer para merecer. Como eu disse, algumas religiões atualmente baseiam suas crenças nisso, que nós precisamos fazer por merecer. Fazer para merecer. E a Bíblia não ensina isso. Nós não merecemos nada, nós merecemos o inferno. O fogo do inferno, como a Bíblia fala. É pela graça, é sem merecer que nós recebemos. É para a Bildade, é o esforço próprio, é o sacrifício próprio que vai justificar o homem diante de Deus. E é isso que ele fala para Jó aqui, nesse capítulo 8. E aí, no finalzinho aqui do 8, Bildade ainda fala, versículo 20, eis que Deus não aborrece o reto e nem toma pela mão os malignos, até te encherá a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Os que te aborrecem serão vestidos de confusão e a habitação dos ímpios perecerá. Então, a todo o seu discurso aqui, Bildade defende que Deus não aborrece aquilo que é reto, aquilo que é justo. Então, se Jó está nesse sofrimento, é por culpa dele mesmo. E aí, no capítulo 9, Jó vai então responder para a Bildade. Mas é interessante que Jó, quando ele começa a responder o versículo 2, ele fala assim, certamente eu conheço que é assim. E como se justificará o homem para com Deus? Então, Jó, ele fala claramente, não tem como o homem se justificar diante de Deus. Ele fala assim, Bildade, você está errado. Não tem como eu me justificar diante de Deus. Não tem como eu
argumentar diante de Deus. Ele fala, se quiser disputar com ele, não lhe poderá responder nem a uma de 1000 coisas. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu contra ele ficou em paz? Versículo 5. Ele é o que arranca os montes com seu furor, sem conhecer em quem os transformou. O que remove a terra do seu lugar e faz tremer as suas colunas. Então aqui Jó vai falando de Deus, do poderio e da grandiosidade de Deus. E que não tem como o homem se justificar. Olha o versículo 10, que lindo. O que faz coisas grandes e incompreensíveis e maravilhas sem número. Eis que ele passará diante de mim e eu não o verei, e tornará a passar e não o entenderei. Esse capítulo 9 aqui de resposta à Bildade, Jó vai falar algumas coisas que são reais e outras coisas que não estão muito certas. Mas veja, Deus não vai repreender Jó sobre isso depois lá na frente, o que faz parte do ser humano. E nós precisamos ver, olhar para Jó e entender o cenário que ele estava. Não podemos tirar da mente que ele estava aqui doente, com uma doença terrível, enlutado, sem nada, tinha perdido tudo. Então ele começa ali a falar e vai falando. E nessa fala e nesse discurso de Jó, algumas coisas estão certas, outras, quando a gente analisa versículo a versículo, a gente vê que não estão exatamente certas. Aqui no versículo 11, no 12, especificamente no 11, Jó como que começa a duvidar da sua própria experiência. O versículo 13. Deus não voltará atrás da sua ira e debaixo dele se encurvam os que ajudam os soberbos. O versículo 14, Jó fala assim que não sabe como falar com Deus, como discutir com Deus ou como orar a Deus. Quanto menos lhe responderei eu e escolherei minhas palavras para discutir com ele. Só que nessa fala toda de Jó, nesse discurso filosófico, é muita filosofia aqui, ele continua se colocando como justo. O versículo 15. Porque, embora eu fosse justo, não lhe responderei. Antes, ao meu juiz teria que rogar por misericórdia. Então, Jó continua se colocando como justo. Mesmo que eu o invocasse e ele me respondesse, nem por isso acreditaria que tivesse escutado a minha voz. Aqui Jó está errado, né? Que ele fala assim, olha, mesmo que eu invocasse e ele me respondesse, eu não acreditaria que tivesse escutado a minha voz. Então, Jó, acreditando que já na situação em que ele está, que Deus não prestaria atenção nele. Porque me quebrou com uma tempestade e alimentou as minhas feridas sem causa. Não permite que eu tome o meu fôlego, antes fartou-me de amarguras. Se falarmos de seu poder, eis que ele é o forte. Quanto ao juízo, quem me convocará? E se eu me justificar, a minha própria boca me condenará. Se me achar perfeito, isto me declarará iníquo. Se eu for íntegro, não estimo a minha alma, reprova a minha vida. Há uma coisa que eu diria é certa, ao perfeito e ao ímpio, ele os consome. Então Jó vai aqui falar sobre isso, que Deus não olha mais para ele, que ele está ali largado de Deus. Mas em todo o tempo Jó continua dizendo que vivia uma vida reta diante de Deus. E Jó, ele fala assim, Bildade, você me acusou como se eu quisesse me igualar a Deus em pureza, mas eu sei que eu não sou puro, eu sei que eu não tenho como me igualar a Deus, porque Deus é superior, grandioso, faz as coisas maravilhosas. É o que ele põe aqui nessa primeira parte, aqui do capítulo 9. E Jó concorda com Bildade de que Deus é infinitamente sábio e justo. Mas Jó fala que ele está consciente de que nada que ele possa fazer o aproximará desse Deus santo. Os versículos 30 e 31 aqui é poesia, o livro de Jó é todo poético, mas olha como é sério o versículo 30 e 31.
Embora me lave com águas de neve e limpe as minhas mãos com a mesma limpeza, ainda me afundarás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Falando de um Deus justo, tão santo, que não importa o que nós façamos, que não nos coloca no mesmo patamar de Deus, porque nós somos pecadores. Ainda que eu me lave com águas de neve, ou seja, não tem o que faça, ainda assim, ainda me afundarás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Não importa o que eu tenha feito para viver retamente, eu não posso chegar no mesmo patamar de Deus. O que nós entendemos aqui desse capítulo 9? Que Jó sabia que havia algo mais. Enquanto ele baseou seu discurso na sua própria experiência. E Bildade baseou seu discurso na tradição, no mérito, no fazer por merecer. Jó, ele entende, ele sente, ele compreende que havia algo a mais no seu sofrimento. Não era questão de pecado. Ele sabia que havia algo mais. Nós sabemos que Deus havia testemunhado a respeito de Jó, lá nos capítulos 1 e 2, mas Jó, ele não sabia disso. Mas olha só a espiritualidade dele. Ele estava captando que tinha algo a mais. No versículo 32, porque ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e venhamos junto a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a sua mão sobre nós ambos. Ele fala assim, não tem árbitro, não tem mediador. Sabemos que Jesus virá como esse mediador entre nós e Deus. Jó sente que há algo mais, ele ainda não sabe o que é, ele ainda não desconhece, ele vai conhecer só no final do livro, só no final dessa experiência dele aqui. Versículo 34, retire ele de sobre mim a sua vara e o seu terror não me espante. Então falarei e não o temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Então Jó aqui termina o capítulo 9, respondendo para a Bildade, que ele não sabe exatamente o que é, mas que tem algo sim no seu sofrimento. E vamos avançar, vamos ver como Jó realmente tinha razão nesse sentido. Capítulo 10, Jó lamenta a sua condição. Então o capítulo 10 já não é mais uma resposta direta à Bildade, mas é um lamento, é uma reclamação da sua situação. Nós vamos sentir aqui a partir do 10 que Jó está ficando mais triste, não com depressão, mas deprimido. Olha como ele fala no versículo 1. Está a minha alma aborrecida da minha vida, darei o livre curso à minha queixa e falarei na amargura da minha alma. É muito parecido com o que ele fala aqui no versículo, no capítulo 7, ele vai falar isso. Eu estou tão triste, versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Portanto, eu não refrearei minha boca, falarei na angústia do meu espírito, me queixarei na amargura da minha alma. Então ele está ficando triste, ele está ficando abatido. Direi a Deus, não me condenes, faça-me entender porque pleiteias comigo. Parece-te bem que me oprimas, que desprezes a obra das tuas mãos e que resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Então aqui do 1 ao 7, Jó vai questionar a Deus na sua lamentação. São os teus dias como os dias do homem? Não, é um questionar a Deus, não no sentido de brigar contra Deus, mas de se colocar ali, olha, eu não estou aguentando essa situação. Tá difícil, Vou dar livre queixa, vou dar livre curso à minha queixa. Ele fala aqui no versículo 1. Versículo 7. Bem sabes tu, falando com Deus, que eu não sou iníquo. Porém, não há quem na tua mão me possa livrar. E Jó está certo. Ele está certo que ao falar, não há quem da tua mão possa me livrar. É somente o próprio Deus que pode nos livrar. As tuas mãos me fizeram e completamente me formaram, contudo tu me consomes. Lembra-te agora de que como barro tu me formaste, de que ao pó me farás voltar. Reconhecendo Deus, Criador,
Do versículo 8 aqui em diante, Jó vai colocar muito isso, esse sentimento dele de tristeza, de que ele crê, ele acredita que ele vai ser destruído por Deus. Versículo 13, e todas essas coisas tens guardadas em teu coração, bem sei que isso esteve perto de ti. Se pequei, tu me observaste, e não me purificarás da minha iniquidade. Se eu for mal, ai de mim, e se for justo, não levantarei minha cabeça. Estou farto da minha desonra, vê qual é a minha aflição. Jó está ali pedindo, clamando por uma explicação. Porque se me exalto, tu me caças como um leão feroz, e contra mim voltas a fazer maravilhas. Renovas contra mim as tuas testemunhas, e aumenta para comigo o teu furor. Exércitos em combate se revezam contra mim. Ou seja, é golpe em cima de golpe. Já não basta tudo que eu passei, agora ainda tem as acusações dos amigos. Por que me tiraste da madre? Ah, se eu tivesse expirado e olho nenhum me visse. Aqui ele está tão triste, tão deprimido, que ele fala, era melhor não ter nascido. Ele repete parte do que ele já disse no capítulo 3. Então, teria sido como se eu nunca existisse, teria sido levado do ventre à sepultura. Porventura os meus dias não são poucos? Cessa, pois, e me deixe em paz, para que me console um pouco. Ou seja, Deus, eu não estou aguentando, me dá um respiro, para que eu possa ser consolado. Antes que eu vá para o lugar do qual não irei mais voltar, a terra de escuridão e da sombra de morte, terra escuríssima como as trevas espessas, lugar de sombra de morte, sem ordem alguma e cuja luz é como a densa escuridão. Jó, aqui, ele só via escuridão. Ele não tinha mais, ele não conseguia ver outra coisa na sua vida e nem além da vida. O entendimento aqui da ressurreição, claro, era bem mais raso do que depois, no decorrer da Bíblia, como nós vamos ver. E assim nós encerramos o discurso de Bildade, o segundo amigo de Jó, e a resposta de Jó a Bildade, e por fim esse lamento dele. Isso aqui ainda faz parte da primeira rodada de discursos. No próximo vídeo nós vamos ver o terceiro amigo, o Zofar, falando e acusando Jó. Eu penso de tudo que Jó já sofreu aqui, até aqui, a fala dos amigos o ajudaram, ajudaram ali que a tristeza aumentasse, que o lamento aumentasse. Aqui os amigos realmente não estão ajudando. Isso nós precisamos pensar. Que tipo de amigos nós temos sido? Pense sobre isso. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.